Eu resolvi fazer esse adendo sobre interpretação de texto porque dificilmente eu vejo as pessoas compreendendo as falhas de interpretação que os cristãos cometem ao ler o texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento e interpretá-lo simplesmente como ao seu bel prazer, como é essa prática atual da pós-verdade, no qual todo mundo está certo e nunca se segue as evidências básicas da realidade, e no caso do texto. E aí eu vou dar nesse vídeo hoje, fazer um react de um vídeo e apresentar o porquê dessas duas regras básicas que a gente vai tá vendo. O react do vídeo é esse vídeo aqui, o vídeo do Romero Bastos com medo de avião. Vamos ver o que acontece nesse vídeo. O que que você tem, meu amor, que você tá pensativo hoje? Eu estou preocupado. Preocupado com o quê, meu amor? O pessoal lá da Fiz TV mandou passagem de avião para ir sexta-feira. E o que que tem, meu bem? Não, tem um monte de medo de avião. Deus me livre, eu tô aqui. Olha, eu tô com as caras tremendo, que eu não gosto de avião, não, moço. Eu tenho muito medo. Oh, Aquele negócio é feito tudo de ribitinho, ribitinho. oh, meu bem, tão Nem tranquilo. parafuso tem, é ribito. Tão tranquilo, meu bem. Tô tranquilo, você tá caindo, aí é tranquilo. É nada, meu bem. Você precisa ficar calmo, tranquilo, meu Não amor. consigo, não. Toma aqui, lê a Bíblia, então. Agora dá a Lê Bíblia uma para ele. palavra aí, às vezes você se É a acalma. Bíblia? É, vê aí. E acalma a gente, se lê. Acalma muito. E o que? Uma mensagem? Lê uma mensagem aí, meu amor. Abre como? Abre e vê Qualquer página? qualquer página. A mensagem que vier vai ser pra você. Ah, que lindo! Lucas 23, capítulo 43. Jesus lhe respondeu. Ai, que Olha aí. lindo, tá vendo? Tá vendo? Jesus lhe respondeu, Tá viu? vendo? Tava aflito? Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ai, ai. Toda vez que eu vejo isso é engraçado. Mas qual que apesar da piada, que não sei se ali no caso essa pessoa realmente ela faz isso de propósito ou não, mas de uma forma ou de outra é engraçado. Qual que é o problema ali dessa interpretação que ele realiza do texto, apesar de ser super engraçado, que está incorreto? Ele faz uma leitura de Lucas e vê Jesus falando, e ali nós sabemos, Jesus está falando com a outra pessoa que está sendo crucificada ao lado dele, e diz que hoje mesmo, eu digo-lhe a verdade, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E como que o leitor ali, no momento presente, interpreta isso? Ele interpreta como se está falando que eu vou morrer daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou morrer, porque daqui a pouco eu vou estar no paraíso, né? E como que isso reflete, em boa parte, a educação que existe no Brasil, né? A educação literária do Brasil, né? E reflete uma falta de prática de leitura, né? Não estou dizendo que isso aí necessariamente aconteceu na realidade, mas isso é uma coisa que acontece na prática, que as pessoas leem versículos isolados, leem trechos isolados da Bíblia e chegam a conclusões mirabolantes sobre os seus significados, né? Como essa de hoje estarás comigo no paraíso, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas leem o texto fora do seu contexto. Então, eu quero deixar com vocês hoje, tendo feito o react disso, apenas duas regras básicas que você deve fazer para poder compreender um texto. Qualquer texto. Isso inclui a Bíblia. Leia o texto dentro do seu contexto. Que é fazer o quê? Faça perguntas ao texto. Com quem Jesus está falando? Não, primeiro, quem está falando, né? No caso aqui seria Jesus, né? Quem está falando? Jesus. Com quem? A quem ele está se dirigindo? Ali na fala de Jesus.
Ele está se dirigindo ao ladrão na cruz. Isso tudo nós tiramos do texto, tá? Ou seja, leia os arredores de um texto. Veja se realmente o que você está falando não está fora de contexto dentro do que você está lendo. Veja se a sua interpretação não está incorreta de acordo com o contexto em que está no livro. E outra regra que nós vamos ver mais à frente em outra aula. O propósito do que é escrito em um texto, ele é determinado pelo próprio autor e seus leitores originais, e não pelo que você quer entender do texto. O que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas elas pegam um texto, por exemplo, em Lucas, e dizem que, olha, isso aqui que Lucas está dizendo é isso aqui que está escrito em Colossenses tal. Não, isso aqui que Mateus está dizendo, quando ele diz que a lei iria se cumprir, Mateus 5,18, é o que está escrito em Romanos não sei o que. Não. Desculpe, você está errado. Primeiro por quê? Porque você precisa determinar o que um escritor está dizendo, qual o propósito dele com aquele argumento, com aquele texto, dentro do que o autor escreve. Então, ou seja, você vai ter que procurar evidências dentro do texto, e aí o que isso vai significar? Que é aquele problema primeiro que eu falei da educação brasileira, né? Que é a educação no Brasil, que é deficitária no português, na compreensão de texto, e a falta de prática em leitura. Que é, você vai ter que pegar o Evangelho de Mateus. Você quer entender o que Mateus está dizendo? Você vai ter que pegar o Evangelho de Mateus, e você vai ter que ler ele de cabo a rabo, e vai ter que anotar, e vai ter que procurar indícios de como que Mateus reconhece as falas de Jesus. Como que Mateus reconhece a questão da lei. O que é a lei do Antigo Testamento para Mateus? Como ele reconhece isso? O que significa isso para ele? Quem é Jesus na visão de Mateus? Você fala, não, mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é... Tá, tudo bem, isso é o que você entende como um todo, de todos os textos da Bíblia. Mas quem Mateus está representando, que faces de Jesus Mateus está representando no seu Evangelho? Jesus como um mestre, né, como rabi. Jesus como aquele que é como Moisés, um profeta. Então, esses indícios básicos você encontra no texto. Por fazer o quê? Ler e reler o texto, estudar o texto, fazer anotações e procurar os lugares em que vão ter indícios de qual é o propósito do autor. Então, ou seja, o contexto, primeiro problema, ali que é naquela brincadeira. O contexto imediato já diz que essa interpretação ela é incorreta. Então, ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que existem interpretações que são incorretas, certo? Contrário do que se diz na pós-modernidade hoje em dia. Não, todo mundo está certo, cada um tem a sua opinião. E todas as opiniões estão certas. Não. Algumas opiniões estão corretas e outras estão menos corretas, ou seja, incorretas. Por quê? Porque estão menos fundamentadas em evidências presentes no texto. Porque se você fizer perguntas para o texto, você compreenderá que aquela interpretação da brincadeira está incorreta, né? É abrir um texto e, o que esse texto diz? É ler 2 linhas e falar isso aqui que o texto diz. Isso está incorreto. Agora veja bem, qual que é o problema disso de ter que ler e reler o texto, de ter que anotar, de procurar os sinais do que está escrito? O primeiro problema é a educação brasileira. O segundo problema é que as pessoas não têm a prática de leitura. Eu digo isso como alguém que, por mais de 10 anos, incentivava as pessoas a ler textos da Bíblia, e as pessoas não liam, elas só liam quando estavam na igreja, na reunião da igreja, né? Que a igreja não é nem aquele local, né? Eles estavam na reunião da igreja. E aí as pessoas vão dizer, mas é que não tenho tempo, né? Poxa, eu chego do trabalho cansado, e aí eu vou lá e vou querer dar uma descansada, assistir o meu joguinho de futebol, né? Assistir o meu Netflix, etc. Bem, mas você tem tempo para essas outras coisas, não tem? Mas você não tem tempo para aquele texto que você diz que é sagrado, né? Então fica a pergunta aí, né? Há pessoas que trabalham tempo absurdo aí, que não tem tempo para praticamente nada.
mas nós sempre encontramos tempo para alguma coisa que é para nós importante. E para algumas pessoas, por incrível que pareça, isso vai parecer uma coisa miraculosa para você. Algumas pessoas gostam de ler. E algumas pessoas consideram a leitura um prazer e não uma obrigação. Então, eu digo a você o seguinte: se você realmente diz que quer entender o texto bíblico, eu te digo, vai ser necessário você demandar um pouco mais do seu esforço em ler os contextos e entender os textos de cada autor dentro do seu contexto, né? Então fica para você essas duas regrinhas e mais essa indicaçãozinha. Se você diz que realmente você quer entender a Bíblia, por favor, leia a Bíblia. Não invente histórias de que você não tem capacidade de ler se você não se deu essa oportunidade.